Olá a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Trago uma mensagem da palavra do Senhor. Essa mensagem se encontra em Ezequiel, no capítulo 19, a partir do versículo 1, onde diz assim: E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize: Quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões, deitada, criou seus cachorros no meio dos leãozinhos, e fez crescer um dos seus cachorrinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Aqui Ezequiel conta ali uma história para falar sobre algo que aconteceria aos príncipes de Israel, mas aqui ele fala de uma fera, de um animal feroz, que mesmo sendo feroz, veio a ser preso e capturado. Muitas vezes acontece com o ser humano, conosco, as pessoas, entendermos que somos fortes em algumas áreas e que podemos fazer tantas coisas, porém as armadilhas elas estão aí. E até pessoas fortes em algumas áreas podem cair nela. Tempos antigos, nos tempos bíblicos e até mesmo no dia de hoje, existem armadilhas para animais ferozes, fortes, onde nem eles conseguem escapar. Vemos aqui em Jeremias, no capítulo 48 e no versículo 42, sobre povos que se levantaram contra o Senhor com uma ferocidade, uma braveza, mas isso não foi algo bom para eles. Diz assim: E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Aqui fala sobre armadilhas, e o diabo, o inimigo, tem é, causado, gerado, construído armadilhas para que pessoas não venham servir a Deus, não venham conhecer a Deus, não venham estar obedecendo a Deus e não irem para o céu, sendo que Deus tem algo lindo para nós, mesmo aqui na terra. Quando você vive com Deus, você tem bênçãos aqui na terra para viver uma vida forte, feliz com Deus. E glória a Deus por isso, Ele é maravilhoso, Ele é santo. Porém, o inimigo quer gerar armadilhas para que nós nos achemos fortes em algumas áreas e achamos que não precisamos obedecer ao Senhor, não precisamos estar na casa de Deus, na igreja. Achamos fortes o suficiente que não precisamos dessas coisas. Essas são armadilhas que acabam muitas vezes pegando muitas pessoas e elas acabam ficando presas aqui na terra e se morrerem nessa situação, passarem a eternidade inteira, muitas vezes no inferno. Pessoas que viram ali Deus se manifestando, viram bons conselhos de Deus, mas não quiseram. Isso fica ali como algo contra essa pessoa. No dia do juízo, onde todos prestarão contas sobre as suas obras, e as pessoas que assim agiram correto viverão as bênçãos do Senhor eternamente no céu. E nós temos essa oportunidade de vivermos com Deus aqui, porém temos que ficar atentos aos laços e a armadilhas que o diabo traz. Em Jó capítulo 18, no versículo, no versículo 8, também fala sobre isso. Fala assim: Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Muitas coisas escondidas para tirarem as pessoas do caminho de Deus. O inimigo ele vai com diversas propostas, porém precisamos orar a Deus para termos discernimento espiritual para ver onde estão essas armadilhas, situações da nossa vida, se é uma falta de perdão, de pedir o perdão para alguém que erramos, ou até mesmo de perdoar alguém, se é o caso de termos uma melhor vida de oração para com Deus, porque muitas vezes reclamamos de algumas coisas
que não acontece, mas muitas vezes não estamos orando a Deus como deveríamos, não estamos investindo tempo por não acharmos importante orar, não acharmos importante jejuar, não acharmos importante, muitas vezes, se Deus nos chama ali para, durante a madrugada, falar com Ele, né? Diz a palavra de Deus, né? Os que de madrugada me buscam, esses me acharão, sempre quando Deus chamar, né? Nesses casos, Deus tem uma bênção, mas muitas vezes não estamos orando, não estamos jejuando e não estamos lendo a palavra muitas vezes. E podemos assim estarmos andando desapercebido e cair numa armadilha, uma ofensa, muitas vezes nos irritarmos diante de uma situação ou ficarmos preguiçosos diante de outras e acabar vindo uma repentina destruição sobre a nossa vida, uma armadilha, algo que o inimigo fez ali sobre a nossa vida. Porém, Deus, ele sempre tem o escape e sempre que orarmos a Deus, viveremos uma vida próspera e abençoada e livre de armadilhas. Jesus é o bom pastor. Ele nos protege das armadilhas nesse rebanho. Vivemos bem alimentados e ele nos conduz assim nesse caminho onde já viveremos bem aqui na terra, mas para morarmos eternamente no céu, mesmo com lutas aqui na terra. Vivendo com o Senhor, estaremos livres de toda a armadilha que o inimigo possa trazer sobre a nossa vida, que traz consequências muito ruins, como vemos na palavra do Senhor. Mas andando com Deus, viveremos as consequências boas de viver com Ele em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar em nome de Jesus.